Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Localizado no quilômetro 214 da rodovia Dutra, com estacionamento para 5.000 carros. Sejam bem-vindos ao restaurante da Fazenda Ranchito. Ambiente confortável no estilo Velho Oeste. Temos espaço gamer e kids, além do nosso empório, com vinhos, cachaças, compotas e muito mais. Venha aproveitar um delicioso buffet diversificado e a gastronomia mais amada de Guarulhos. Drinks exóticos, cerveja bem gelada em uma vista de tirar o fôlego. Música ao vivo aos finais de semana. Venha visitar o Smart Farm, a única fazendinha de Guarulhos com mais de 400 animais de 70 espécies. Ovelhas, ilhamas e muito mais, podendo alimentar alguns deles. Restaurante da Fazenda Ranchito. Esperamos você e sua família. Fala, Dioguinho. Opa, muito bem, aqui programa Tribuna Livre. Obrigado, pessoal que está nos acompanhando aqui. Tira o retorno, é isso mesmo, Molina. Eu vou falando aqui porque nós estamos com uma bancada bem grande aqui hoje, graças a Deus. E eu vou falando que nós temos o apoio dessa primeira meia hora da ACE Guarulhos, Associação Comercial e Empresarial da cidade. Pode ficar aí, Molina, fica tranquilo aí, que eu vou falando o pessoal aqui. Associação, temos também a Guarupás, que está nos apoiando sempre, a Guarupás que dia a dia nos ajuda aqui com o seu patrocínio e sempre muito ligado na prestação de serviço aqui em toda a grande Guarulhos. Temos o apoio dos Sincomerciários, sindicatos comerciais de Guarulhos, toda a região,
e também do Sincoverg, Sindicato dos Condutores. E tem o nosso querido amigo Maurício Brinquinho, que é presidente da entidade e também vereador na cidade. Se você quiser saber o que acontece aqui na nossa cidade, você pode acessar o nosso site tribunadeguarulhos.com.br. Você vai encontrar esta e outras entrevistas aqui. Olha, quero lembrar que nós somos em 2 canais de TV aqui na cidade. TV Guarulhos, canal 3 da Claro e canal 508 da Vivo Fibra. Olha, e antes de conversar com os nossos convidados, eu vou pedir para o Molina aí me dizer quem está fazendo aniversário no dia de hoje. Vamos lá? Confira agora os aniversariantes de hoje, dia 24 de agosto, quarta-feira. Cantamos parabéns para Ana Sheila, Bruno Tadeu, Cleiton Bonsol, J. Carlos Nunes, Lucas Neves, Luciana Cripiano, Rodrigo Ferraz, Rodrigo Ziza, Roseli Querino e o Alisson Barbosa. Parabéns e um ótimo aniversário a todos! Muito bem. Aqui mandar um abraço para minha amiga Roseli Querino, grande amiga de longa data. Sem mais delongas, vamos dar uma boa noite para o nosso amigo, colega, Ricardo Tai. É isso? Ricardo, seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, obrigado pelo convite, Roberto. E espero colaborar com alguma informação, que o papo seja bom, né? A sua presença aqui já acaba nos ajudando por demais. Vitor Kobayashi. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, bater um papo, transmitir um pouquinho e aprender um pouquinho de conhecimento com vocês. Parabéns. Olha, eu, na verdade, eu estou aprendendo por demais com vocês aqui, e eu tenho até comentado com meus amigos. Grande cantor Diogo, seja bem-vindo, Diogo. Muito obrigado, boa noite, Roberto Samuel, né? Quero agradecer demais o pessoal do programa, né? A todos aqui de Guarulhos, né? Pela essa oportunidade de estar aqui com os meus grandes amigos, né? O Vitor e o Ricardo tá chegando o Johnny também, e espero estar aqui colaborando com grandes informações aí sobre Nikkei, né? Me fale um pouquinho de você, Ricardo, rapidamente aí, quem é o Ricardo? Bom, eu moro no Japão, né? Eu vim a trabalho, estou aqui 2 meses e trabalho com mídia no Japão. Tenho uma revista chamada Revista Alternativa. Claro que a gente trabalha também no mundo online, né? Temos o site de notícias, site de empregos, trabalhamos com a rede social. Já dá o endereço aí para o pessoal acompanhar. Claro, claro. Bom, para vocês acompanharem, Facebook, Alternativa Online, né? Instagram, Alternativa Online, e também no YouTube, idem. Muito bem. Você nasceu no Brasil, há quanto tempo você faz esse trabalho no Japão? Olha, eu trabalho, nossa empresa fez agora 21 anos, né? Uhum. Bom, eu estou no Japão há 30 anos e sou natural de São Paulo. Muito bem, você vê que ele fala muito bem o português, não tem nem sotaque japonês. Brasileiro. Muito bem. Vitor Kobayashi, me fale um pouquinho de você. O nome já é famoso, né? Opa, bom, eu já vim de uma família de políticos. Sim. Nikkeis. Você é candidato esse ano? Não sou candidato esse ano. Bom. Estamos ajudando a nossa delegada Raquel Kobashi Galinatti, que teve no programa. Verdade, semana grande passada, Raquel. Aqui, mas a gente tem o Instituto Paulo Kobayashi. Meu pai foi professor e deputado, foi político muitos anos. Quando ele faleceu, a gente criou o Instituto Paulo Kobayashi para realizar vários projetos culturais, sociais, dar continuidade a esse atendimento e o suporte às entidades culturais nipo-brasileiras, do terceiro setor,
e estamos há 17 anos com o Instituto tocando esses projetos sociais, culturais. Né? Eu mesmo, profissionalmente, sou consultor de relações governamentais, institucionais, mas toco o Instituto Paulo Kobayashi e é nesses projetos de terceiro setor que a gente vem realizando parcerias público-privadas, né, com o governo. E hoje nós trouxemos mais um cantor aqui, que teve o Joe Hirata, não foi isso, Lúcio? Foi. E agora nós temos o Diogo. Diogo, me fale um pouquinho de você, da sua carreira, fale um pouquinho para nós. Bom, eu também sou nascido aqui no Brasil, em São Paulo, né? E essa, vou dizer assim, carreira, né? Eu tenho minha profissão principal, né? Também, né? Sou formado em Direito, também músico, em música também. Mas eu comecei eu tenho uma família, né? Que vem da música. Tem dois lados, né? A minha família vem da área política também e também da área musical também, né? O meu pai também foi já da política, meu avô também, né? Lá de Marília, minha família é de Marília, meu avô também foi radialista, trabalhou muito tempo com políticos, né? Que nem o Dr. Diogo Nomura, Mário Osassa, então já venho tendo esse segmento político também. Meu pai também já foi chefe de gabinete. Eu também atuo, né, na área política, hoje eu sou assessor parlamentar. De quem? Do vereador Aurélio Nomura, na Câmara Municipal de São Paulo, né, já há 10 anos. E, paralelamente, também eu venho fazendo shows, né, eu sou cantor também, desde os 5 anos de idade eu piso num palco, mas profissionalmente, né, já há mais de 20 anos, inclusive no Japão. E minha família também já vem... Qual o seu estilo de música? Vamos dizer que é um pop rock, né? É um J-rock, J-pop, né? Sim, que é conhecido, é muito conhecido no Japão, né? E hoje esse boom, né, do J-pop, essas músicas de anime, no segmento de séries, né, japonesas aqui no Brasil, né, que nós temos muitos fãs da geração Z. Daqui a pouco você vai começar a ganhar muito dinheiro aqui, que o pessoal tá ganhando dinheiro, hein, Kobayashi? Olha, o meu trabalho principal é a música, assessor é o seu trabalho secundário. Mas, gostoso quando a gente faz uma coisa que a gente ama, não? Mas assim, eu fiquei muito conhecido, né, por eu ter gravado, né, na década de 90 a música do Jaspion, né? E aí muita gente não conhece, muitos que já me conhecem dentro da comunidade nipo-brasileira, né? Você sabe que a gente vai fazer você cantar um pedacinho, não vai? Ô Kobayashi, você acha que ele deve cantar um pouquinho? Com certeza, Ricardo, com certeza. Você acha que ele deve mostrar um pedacinho dessa música para nós? Claro, com certeza. Talento não vamos desperdiçar, na verdade. Bom, tô aqui para mostrar um pouco, né, do que é o Mickey, né? Mas fale um pouco, continue, por favor. Você fez a música do Jaspion, acabou gravando. Nossa, eu tinha uns 17 anos, né, quando gravei, e foi assim também, tudo assim, graças a um grande amigo, até hoje amigo, né, o Toshiko Egashira, que foi um grande empresário, né, da Everest Video, né, e na época quem trouxe, foi responsável por trazer essas séries, né, do Japão para o Brasil. Então o Toshiko Egashira, né, também um grande amigo do meu pai também, então soube que eu também cantava, né, em concursos de karaokê, e eu ganhei alguns títulos naquela época também. Então foi uma coisa assim, para ontem e tal, e eu gravei a música no LP, né? Long play. E naquela época não tinha celular, recurso de internet, então fiquei por muito tempo, muitos anos aí no anonimato, né? Então até hoje ninguém sabe quem que é o original da música, quem que é... Vamos começar a divulgar, é o Diogo. Veio, né, voltou hoje, né, com a internet, com Netflix, né, recentemente também passou na Band, né, em horário nobre, então voltou a ter aqueles fãs, né, despertou, né, os fãs desde os quarentões até a molecada hoje aí.
E hoje eu sigo fazendo shows também, né? Em todo o Brasil. Isso é bacana, hein? Me fale um pouquinho sobre como é que é a necessidade do brasileiro no Japão receber informação. É uma espécie de ligação. Qual é essa necessidade que o brasileiro tem de estar informado através de um veículo brasileiro, Ricardo? Bom, primeiro porque eu acho que a dificuldade do idioma japonês, né? Então, muitos brasileiros ainda têm essa dificuldade de compreensão. Então, é natural que qualquer tipo de informação que você disponibiliza, então você colabora. Algum serviço novo que o governo japonês disponibiliza, nós vamos lá, explicamos os detalhes. Bacana. Né? Alguma lei de imigração que interfira na vida de um brasileiro, por exemplo, de uma renovação de um visto, né? Ou seja, qualquer coisa relacionada ao dia a dia do brasileiro. Então, prestação de serviço mesmo. É uma prestação de serviço. Então, é claro, o idioma, né? Mesmo aqueles que falam um pouco de japonês, mas quando vem a informação de um governo, vem naqueles termos técnicos, então o nosso papel simplesmente é explicar para os brasileiros que estão no Japão, né? Prestando esse serviço, esclarecendo as dúvidas, né, no caso. Eu acho que é uma coisa bastante interessante, né? Você teve dificuldade de aprender a língua ancestral? Eu venho de uma família que, para ser honesto, até os 6 anos de idade eu só falava japonês em casa. Eu nasci no Brasil, até os 6 anos eu só falava japonês. Eu comecei a falar o português quando eu comecei a frequentar o presidente Roosevelt, né? Lá na Liberdade, São Joaquim. Então foi aí que na realidade comecei a usar o português, né? E acho que por causa disso, quando eu cheguei no Japão, não tive tanta dificuldade, né? Então acho que talvez isso tenha me ajudado. Eu fui em escola japonesa, enfim. Sim. Você aprendeu a língua ancestral? Ou? Não, eu estudei um pouquinho de japonês, mas eu acabei não só sei algumas palavras. Verdade? Né? Não sou fluente no idioma japonês, não. Apesar de já ter ido várias vezes para o Japão, acompanhado muito essa parte do, né, intercâmbio do relacionamento entre Brasil e Japão, mas... Tem uma moça que trabalha conosco aqui na TBL Comunicação, a Suelen, e ela morou 12 anos no Japão e não aprendeu falar japonês. Esse talvez seja uma parte da culpa nossa, da nossa mídia, por disponibilizar as informações em português. E hoje, assim, a infraestrutura para brasileiros no Japão é muito boa. Você compra casa, você compra carro, você faz tudo que é tipo de serviço, você não precisa de falar japonês, né? Eu vou pedir para o pessoal dar uma regulada nessa câmera. Eu estou achando que eles estão muito brancos aqui, ó. Vamos dar uma temperada aqui. Eu quero que uma corzinha para nós. Né? Eu estou bem aqui, ó. Mas o pessoal está um pouquinho... sim, eu sim. Mas a câmera eu não estou gostando muito. Tá? Vamos dar uma caprichada aí. O Kobayashi... O Kobayashi, ele tem um nome famoso na família. Isso te causa problemas? Ou o pessoal te cobra muito? Desde criança, viu? Desde Kobayashi. Desde criança. Meu pai era professor e foi professor, a gente fez as contas, ele foi professor para quase 1 milhão de alunos. Nossa. Né, do cursinho objetivo, do cursinho pré-vestibular. Então, em todos os lugares... Os meus professores tinham sido alunos, desde sabe, maternal até o ginásio, colegial, todos os professores tinham sido alunos do meu pai e os pais dos alunos também tinham sido alunos. Então a gente percorre o estado todo e a gente sempre encontra com ex-alunos do meu pai. Isso é incrível. E isso que fez ele entrar na política. Né? Foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal e foi sempre muito bem votado, né? E a base dele eram os alunos dele, né? de geografia na época do cursinho pré-vestibular. Então foi bem, né? Sempre me perguntavam, nossa, você é filho do... Então sempre, desde quando fala Kobayashi, criança... Existem alguns nomes, né, Diogo, no Brasil que ficaram famosos, né?
Mizaki, pelo menos eu conhecia. O Mizaki, quem mais? Kobayashi e tem outros. Fujita. Tem aqui em Guarulhos, né? A Masami em Guarulhos, né? O Masami Kishi, né? E o Kamei aqui também, né? Sato, o Koga aqui. Tem uma turma muito grande aqui. Tem uma lista enorme. Diogo, esse público seu é predominantemente descendente, ou como eu percebo aqui, tem muito brasileiro que é apaixonado pela cultura japonesa? É justamente o que você falou agora. O público, vamos dizer que é o público geek, o público pop, é um público já que não é descendente, né? Apesar que eu faço muitas apresentações em festivais nipo-brasileiras, né? Vamos dizer que é 80% não descendente para 20% descendente. Engraçado, porque hoje, né, esse mundo cosplay, mundo geek, de animes, né, são pessoas que realmente se caracterizam, nós conhecemos lá no Japão como otakus, né, e que se caracterizam assim, até assim, vamos dizer que a maquiagem, faz uma cirurgia para puxar um pouco mais o olho, para ficar mais oriental, sabe, uma coisa de louco assim. Mas assim, há um tempo atrás o pessoal eu não sei se era do Japão ou China, eles faziam uma cirurgia para abrir mais o olho. Mas esse é o inverso, né? Os japoneses... o japonês querendo abrir o olho. Para ficar com um olhar mais de mangá, né? De anime, assim. E o brasileiro, até a questão da maquiagem, né? Que eles puxam um pouquinho para ficar meio puxado, não é verdade? É verdade. É a influência do Japão aqui no Brasil. Mas assim, você estava comentando agora, Roberto, sobre o domínio do idioma, né? Japonesa. E olha que hoje é muito mais fácil você encontrar ocidentais que falam mais a língua japonesa do que nós, né, descendentes, né, propriamente. Hoje, terceira, quarta geração, né, de descendentes japoneses já não falam tanto, não tem o domínio da língua japonesa, né. Então, assim, você pega aquele aluno, né, aquela pessoa que é fã, que é dedicado e gosta realmente da cultura japonesa, falar mais do que... Eu tenho inclusive um aluno de música, né? Eu dou aula de karaokê também, de língua japonesa através da música, né? E o rapaz, ele é dedicado, ele fala muito mais, eu acho que até que eu, assim, do japonês. Que bacana. Ele queria aprender, aperfeiçoar mais na música, né? Mas a língua japonesa em si ele já sabia, já sabe até escrever. Então, assim, a dedicação dos ocidentais, dos brasileiros em si, né, os jovens hoje, olha, realmente é surpreendente. Evanildo está nos acompanhando, está dando parabéns pelo programa. A Associação Esportiva Seringa está pedindo um abraço para vocês aí, que está nos acompanhando. Está dando parabéns para o pessoal aqui da bancada. E olha só, vou pedir para o pessoal vir. Isso, o Diogo vem mais para cá, o Kobayashi também. Chegou mais um convidado aí, Lúcio? Ainda não? Não, tudo bem. O Evanildo Jabá pergunta, vamos começar pelo jornalista, que pergunta mais para ele. Qual o índice de corrupção da família japonesa? Índice de corrupção da família japonesa? Eu acho que ele quis dizer do governo. Da família imperial japonesa. Deve ser do governo japonês, né? Não, o governo eu acredito que deve zero. Haver. Não vamos ser tão inocentes assim. Deve haver corrupção, mas eu acredito que o índice é bem menor. Inclusive o imperador anterior ao atual, eles eram conhecidos como pão duro. A imperatriz, inclusive, era criticada pelo fato de não usar roupas caras. Ela era uma imperatriz humilde. Ela não gastava dinheiro. Então, tanto que ele tem um Honda, se não me engano, 95, que ele usava para usar, verdade, usar dentro do palácio, para percorrer dentro do palácio. Então, assim, o imperador tem uma boa imagem. Agora, em relação aos políticos, não bota a mão no fogo.
Mas não existe grandes escândalos lá, não? Teve um dia que um político foi obrigado a devolver 5 mil dólares. Você viu como ele está falando? Teve um dia que um político... Sim. Isso é para deixar a gente encabulado. Não, ele gastou acho que 5 mil dólares, aproximadamente 5 mil dólares numa festa. E o Tribunal de Contas considerou que foi um exagero e ele foi obrigado a devolver. 5 mil dólares, que hoje daria o quê? 25 mil reais. 25 mil reais. Isso. Que vergonha. Quer dizer, que inveja. O Brasil é totalmente complicado. Dá uma certa inveja, não, Kobayashi? Verdade. Mas não é zero, tá? Não vamos falar que o Japão é 100%, mas é claro que deve haver corrupção, mas... O Evanildo, dia desses aqui, ele também falou um negócio bacana, que vocês devem sentir isso também, que aqui no Brasil a gente não encontra japoneses em situação de rua, Kobayashi. Você conhece algum, não? Não, isso é verdade. Eu não conheço, mas deve ter. Mas não conheço. Você conhece algum, Lúcio? Eu tenho a impressão de ter visto algum ou um. Eu não tenho certeza. Eu acredito que não. A Hernandes Prato, há 30 anos atrás eu trabalhei na feira com a família Kanashiro, na feira vendendo verduras. É uma tradição, né, Diogo? O pessoal aqui é meio feirante, pasteleiro. Depois descobri que o pastel não é japonês, que vocês não têm pastel no Japão. É uma sacanagem isso, não? Mas é verdade, porque hoje, inclusive até no Japão, né, tem lojas, barraquinhas, escrito pastel de feira, né, porque são nós, né, brasileiros, descendentes, que levamos essa... A gente fala que o pastel é originário da China, mas não do jeito que é feito aqui, né, que é feito aqui no aquela Brasil, massa fininha, massa fininha, crocante, né, e bota carne moída com ovo, essas coisas, é coisa de brasileiro. Mas assim, tem muita coisa, né, que até o frango mesmo, eu já cheguei a ver que frango assado no Japão, né, lá na região de Nagoya, lá, o pessoal lá, os japoneses ficavam lá, assim, olhando para aquele, né, aquela televisão de televisão, para ficar olhando lá, o negócio girar lá, eles achavam incrível aquilo lá, né? Não, porque eles não tinham esse tipo de assado lá. Realmente não tem, né? Caldo de cana para eles. Só voltando à pergunta anterior, a questão de mendigo, né? Mas no Japão tem mendigo, tá? Tem mendigo. Só que eles são considerados não como... É até opção de vida, sim, mas normalmente eles têm problema psicológico. Aqui tem problema psicológico, não. A nossa amiga Ione Maeda, que ela é feirante, minha amiga, né? Ela falou assim, Roberto, infelizmente tem. Quer dizer, nós estamos falando de mendigos, não é isso, Ione? Ione é uma grande amiga nossa, já esteve aqui algumas vezes, e ela disse que infelizmente tem. Eu não vi. Eu realmente não vi. E você, como jornalista, como é que você vê essa questão da corrupção no Brasil? Corrupção. É uma questão que eu quero perguntar para os três, a visão de vocês, porque uma amiga nossa que esteve no Japão um bom tempo e ela trouxe as crianças para cá, as crianças dela já estavam com 8, 10 anos e as crianças não conseguiam compreender por que o brasileiro jogava lixo no chão. Eu já ouvi falar que o pessoal joga o lixo no chão, já vi a desculpa que é para dar emprego para os garis. Mas eu não concordo muito com essa sugestão. Agora, em relação à corrupção, olha, eu tenho uma seguinte opinião. Eu acho que antes do prefeito, antes do governador, antes do presidente, nós temos que escolher melhor os vereadores, os deputados estaduais, deputado federal e os senadores, né? Porque eu acredito que aí pode cair qualquer presidente ali em cima, se ele fizer besteira, ele vai ser, né? Eu falei isso essa semana, Ricardo. Eu acho que a gente tem que ter uma certa consciência em relação a isso, sabe? Eu acho que antes do governador, vamos escolher direito o deputado estadual, né? Eu acho que Kobayashi, concorda? Concordo. Eu acho que
Antes não existem só os corruptos, também existem os corruptores. Sim. Né? Então eu acho que o parlamento, os políticos refletem uma fotografia dos seus, né, dos próprios cidadãos, né, os cidadãos que votam nos políticos que os representam. Eu acho que isso precisa ser melhor escolhido. As pessoas precisam analisar quem elas estão votando, não pegar o santinho, né, na porta no chão da rua, né, e nem, eu acho que precisa dar uma analisada, né, estudar em quem as pessoas estão votando. E tem aquela pesquisa, né, de depois, pós-eleição, 70% da população não lembra em quem votou nas últimas eleições. Então, como é que as pessoas vão conseguir acompanhar o trabalho de um político que foi votado, né, 1, 2, 3 anos antes? Ô Diogo, você que também é assessor parlamentar, eu fui assessor parlamentar por 20 anos, né? Aquilo é um outro mundo, é uma bolha que muitas vezes não consegue se conectar direito com a população. Como é que você vê essa questão da corrupção em todo o Brasil? Teve gente que devolveu 100 milhões, 50 milhões, foi encontrado 52 milhões em espécie dentro de um apartamento. E o cara falou, isso não é meu. Opa, então deve ser meu, né? Vou lá buscar, né? Como é que a gente... como é que você vê isso? Você como indo para o Japão, vendo outras culturas, que eu acho que no Brasil o negócio saiu dos trilhos. Mas assim, eu concordo com o que os meus companheiros aqui falaram, né? E realmente eu já tive, né, uma experiência, eu cheguei a estudar também no Japão, né, trabalhei lá, e você não vê realmente como né, essa desordem, né, tanto, vou dizer, na cultura mesmo, né, na educação da população ali, comparado com o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, realmente eu fiquei bastante assustado, né, com a situação, né, degradante, né, que a gente pensa que vai evoluir, parece que está voltando para trás, né. E assim, como eu já disse, né, já venho desde o meu pai também acompanhando, né, na área política, né, fiz muitas campanhas por aí. E hoje, como eu vivo o dia a dia, né, na política, atendendo demandas, vendo as situações, né, precárias em várias regiões, né, a população ainda passando fome, né, eu acho que o Brasil teria condições realmente de estar fazendo uma distribuição, sabe, sabe, deveria ser uma potência, tem condição de ter uma potência, né, mundial. Mas infelizmente aquilo, né, os nossos governantes, né, acho que desde os primórdios, acho que não é nem desde começou a ditar lá atrás, desde Dom Pedro, acho que essa questão da corrupção já existe. E a corrupção muitas vezes também está em casa, está na população, a partir do povo, né? Então eu acho que não adianta cobrar só, né, dos políticos. A pessoa também tem que ser, né, tem que ter um pouco de senso, tem que ser sério, tem que levar a questão de né, por exemplo, como se diz aqui, né, derrubou um papel aí no chão, fala, mas eu estou pagando o gari, isso daí é certo, né? Então tem uns pensamentos aí que eu acho que é controverso do que a gente, né? Mas voltando, eu acho que na questão da corrupção, esses dias aí, né, tá tendo uma grande polêmica aí na televisão de uma subprefeitura, né? Como é que eu vou dizer? Não, receber propina. Receber uma propina para poder, exatamente, para poder facilitar, né? Olha, eu vou te dar um alvará aqui e tal, se me dá tanto, certo? Então é umas coisas que eu acho que realmente não acaba, porque a lei aqui também não é tão dura, né? Te privilegia se o
político, ou seja lá quem for, tiver um grau de instrução superior, enfim. Então tem muita coisa aí que precisa ser corrigido até na lei judicial, né? No judiciário, e tem que ser mais duro. Concordo com o Diogo. Vamos fazer o seguinte, vou pedir licença para eles, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com essas 3 figuras aqui super interessantes. Você não saia daí, já voltamos. Olá, queridos! Mais um dia estamos unidos, hoje quarta-feira, e o evangelho de hoje está em João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem o israelita de verdade, um homem sem falsidade. Queridos, Jesus conhece Natanael, Jesus conhece eu, Jesus conhece você. E é por isso que quando nós nos aproximamos de Jesus, não importa aquilo que é exterior, porque Ele vê o nosso coração. É por isso que nós precisamos a cada dia nos esforçarmos para fazer com que a nossa exterioridade, as nossas atitudes estejam de acordo com a nossa fé. Por quê? Porque Jesus nos vê quem nós somos. Às vezes, diante das pessoas, nós demonstramos tantas coisas. Ter fé, demonstramos os nossos dons, demonstramos acreditar, a nossa sabedoria, a nossa inteligência. Mas Deus sabe o que no fundo, quem no fundo eu e você somos. E é por isso que nós precisamos nos aproximar de Jesus sem falsidade, com a nossa verdade. Porque quanto mais nós estamos com Ele, mais Ele pode realizar a sua obra restauradora em nós. A partir do momento em que queremos, em que deixamos. Deus te abençoe. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quem leva educação de qualidade democraticamente pro país todo, tá mais que aprovada por mim. Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. Unisa, uma instituição nota máxima no MEC e aprovada por todos os brasileiros. Vestibular EAD 2021. Inscrições abertas. Localizado no quilômetro 214 da Rodovia Dutra, com estacionamento para 5.000 carros. Sejam bem-vindos ao restaurante da Fazenda Ranchito. Ambiente confortável no estilo Velho Oeste.
Temos espaço gamer e kids, além do nosso empório, com vinhos, cachaças, compotas e muito mais. Venha aproveitar um delicioso buffet diversificado e a gastronomia mais amada de Guarulhos. Drinks exóticos, cerveja bem gelada em uma vista de tirar o fôlego. Música ao vivo aos finais de semana. Venha visitar o Smart Farm, a única fazendinha de Guarulhos com mais de 400 animais de 70 espécies. Ovelhas, ilhamas e muito mais, podendo alimentar alguns deles. Restaurante da Fazenda Ranchito. Esperamos você e sua família. Muito bem, voltamos para o segundo bloco. E esse segundo bloco nós temos o apoio da FESMA, empresa da nossa região que exporta para o mundo todo. Apoio da Simpotectro, Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis, além da Universidade Santo Amaro. Unisa está em Guarulhos. Quem faz Unisa faz história. Ranchito Farm, grande restaurante estilo Velho Oeste, ali no quilômetro 214 da rodovia Presidente Dutra, além do Idioma Express, a sua escola de inglês lá no Taboão. E também o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos. E agora sim, nós estamos com a bancada completa aqui. Opa, pensando que é o Johnny Sasaki. Falei certo, Falou Johnny? Certinho. Seja bem-vindo, Johnny. Obrigado. Prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Obrigado. Feliz demais de estar aqui, reencontrar amigos, pessoas que eu já conheço, alguns que eu já conheço do Japão, outros que eu conheci aqui no Brasil, e estar hoje aqui ao seu lado, junto com eles, podendo conversar. Fico muito feliz, porque eu acho que é a minha segunda participação em programas de TV desde que eu cheguei do Japão, se não me engano. Que bacana! Aliás, para quem não te conhece em Guarulhos, aqui nós estamos mais na região de Guarulhos, quem é o Johnny? Eu sou um repórter internacional. Eu trabalhei durante muito tempo como repórter. Eu tive um programa de TV no Japão, que eu atuei como apresentador 10 anos no ar. Para o público japonês. Para o público descendente japonês, para a comunidade brasileira. Numa época que tinha mais ou menos aproximadamente 320 mil brasileiros. E daí, depois disso, eu apresentei os principais programas que eram da TV Globo Internacional no Japão. Daí depois me tornei correspondente do programa Mais Você, da Ana Maria Braga, do qual eu fiquei, acho que uns 8 anos trabalhando com eles. E fiz produção de eventos no Japão, trabalhei também como repórter do jornal local, e dentre outras coisas mais. Tive uma banda lá também. O japonês gosta de uma música, que é uma coisa incrível, né? Aqui já temos dois. O Ricardo já se meteu com música, Ricardo? Eu toco guitarra. Tô te falando. Kobayashi. Só de karaokê. Mas é karaokê. Teve dificuldade lá, Sasaki? Qual foi a dificuldade que você teve lá? Rejeição, comida. Eu acho que a maior dificuldade na época que eu fui em 1993, ali para 1994. Caramba! Eu era um menino, saí daqui com a vontade de ir fazer minha Saiu com 2 anos daqui. Quase. E acho que a maior dificuldade que eu acho que todo brasileiro que vai daqui para o Japão, principalmente naquele primeiro momento, no início do boom Dekasegi, que Dekasegi, para quem não sabe, são os brasileiros, descendentes japoneses, saíam daqui e iam para o Japão trabalhar. Com certeza é o idioma, a barreira do idioma, né, que era muito grande, o choque cultural. Então, o fato de você não conseguir se comunicar e... Você aprendeu lá ou aqui o idioma? Aprendi lá, no dia a dia mesmo, na raça. Na raça? Na batalha, Então, o fato de você não entender, e o idioma japonês ele é muito complexo, você não entender, você pode até mesmo confundir o que é choque cultural com o que é discriminação. Então, ele fica meio que numa dúvida. Mas a partir do momento que você começa a entender, né, que você está na casa dos outros e você precisa seguir, né, algumas regras, a vida se torna um pouco mais fácil.
Você não se sentia japonês? Eu não me sentia japonês, sempre me senti brasileiro. Olha que loucura, quando você vive aqui, quando você olha para nós, você vai olhar, já você falaram vai isso. É japonês. E quando você chega lá, você é brasileiro, você descobre. Então aí entra essa coisa do choque cultural. E eu sempre trabalhei muito voltado para difundir, quando eu comecei a vamos dizer assim, consolidar uma carreira, a difundir mais a cultura, né, o comportamento do brasileiro no Japão, né, defender os interesses dos brasileiros e da comunidade brasileira no Japão, através do meu canal de comunicação, do programa de TV que eu tinha, e por aí em diante. Em 2011, quando teve o terremoto seguido de tsunami, eu acho que eu fui o primeiro repórter estrangeiro a chegar lá na área, porque o terremoto foi no dia 11, ali por volta das 3 da tarde, no dia 12, 7 da manhã, eu já estava chegando lá. E aí, diante de toda aquela destruição, daquilo que eu estava vendo, o sofrimento do povo japonês, naquele primeiro instante, foi onde eu falei, cara, eu também sou japonês. E o meu povo está sofrendo aqui. E eu preciso fazer alguma coisa. Então teve uma mudança de chave na minha vida ali em 2011. Eu acredito que a pessoa que eu me tornei de 2011 em diante, muito se deve a esse acontecimento de 2011. Né? A experiência de vida que eu tive ali, de observar políticas públicas realmente chegando na ponta da lança, você vê a organização dos japoneses mesmo diante do caos, sabe? A reconstrução daquelas áreas atingidas. Então eu, naquele momento como repórter, eu tinha a missão de levar a informação de forma correta, sem criar exageros, porque havia muitos familiares de brasileiros que estavam aqui no Brasil que achavam que o Japão tinha acabado. E também tem aquela questão de segurar a emoção, né? Porque você vê idosos, crianças, é uma coisa que mexe muito com a gente. Mexe, pô, eu fiquei muito envolvido com isso, tanto que eu me tornei voluntário. Através da exposição dessa problemática, eu tinha muitos amigos que na época eram jogadores de futebol da J-League, que não queriam se apresentar, mas que queriam ajudar de alguma maneira, né, oculta, seja com água, com comida, com cobertor. Então houve uma mobilização dentro da própria comunidade brasileira de ajudar. Isso foi muito bacana, sabe, de você ver que eu tinha a função de levar a informação da maneira correta para poder não criar sensacionalismo, porque eu entendia do lado dos familiares que estavam aqui em busca de informação, e aquilo tudo era muito novo, mas ao mesmo tempo, através do meu trabalho, eu queria que essa informação, essa mensagem também tocasse o coração das pessoas, e que de alguma maneira essas pessoas se mobilizassem e sentissem aquilo que eu também estava sentindo, que naquele momento eu não era mais brasileiro, eu também era japonês, eu não era só mais brasileiro, eu também era japonês. Quando o senhor falou agora, quando você falou, desculpa, tem gente que não, tá bem. Não. Enfim. Não xingando tá bom. Tudo bem. Teve uma passagem que, quando você fala sobre o respeito, eu me recordo que teve alguns momentos que me marcaram bastante. E se me permitir, eu vou falar um deles. Que foi quando nós estávamos diante de todo aquele caos, todo mundo procurando familiares no meio dos abrigos. Quando você dava entrada num abrigo, a pessoa ela tinha que escrever numa folha o nome dela e o sobrenome. Só que havia muitos brasileiros, assim, descendentes, que o nome e o sobrenome era japonês. Então a gente não sabia quem era brasileiro, quem era japonês, como procurar essas pessoas. E nesse intervalo de tempo, um pai vestido assim com roupas de construção, você vê que ele estava trabalhando, e ele estava tão desesperado procurando os filhos dele que ele não se deu conta que a minha equipe que estava comigo, nós éramos brasileiros. Mas ele queria que de qualquer maneira a gente filmasse a foto das filhas dele. Ele filma aqui, por favor, e filma aqui. Eu falei, mas a gente é uma TV estrangeira, vai passar só no Brasil. E aqui para uma comunidade, não, mas filma, por favor. E eu falei pro cameraman, filma, né? Mas o cameraman filmou as fotos, ele fez um apelo em japonês, né? Se vocês virem essas crianças, me ajudem. Não era uma transmissão ao vivo, né? Mas é um apelo muito emocionante. E feito isso, a gente continuou nosso trabalho de gravação, andando pelos abrigos, né? Relatando toda aquela situação. E no entardecer, quando a luz estava caindo, eu me lembro que quando eu estava saindo do abrigo, eu reencontrei ele novamente. E ele estava agachado no chão, abraçado com duas meninas. Assim, abraçado assim. E quando eu olhei para ele, eu falei, nossa, meu cataré, não sei o que, você encontrou suas filhas, né? Que bom! Ele olhou para mim e acho que ali foi a minha maior lição. Ele fez assim, ó.
nem todo mundo teve a mesma sorte do que eu. Eu não posso demonstrar a minha felicidade. É isso que eu admiro o povo japonês. Nosso tempo está acabando, meu Deus do céu. Agora eu fiquei triste e eu não posso deixar ele sair daqui sem ele cantar um pedacinho da música. Concorda comigo, pessoal? Por favor. Na capela? Cadê? A capela, por favor. Não tô sem fantasia, não. E vou te falar um negócio, hein, Molina? Não vai perder essa, hein? Por favor, deixa a câmera nele. Vamos lá. Então, olhando pra lá, né? Isso aqui, ó. Eu vou cantar um pedaço que é original em japonês e um pedaço em português, tá? Perfeito. Que foi do disco. Come on boy, tsurai toki hodo come on boy, warao ze, sousayuki ga sugu modoru, otoko da mon na, wakasa da mon na, kokoro no hono ga mabushi mon na, Agora, ei você, preste atenção no que eu vou dizer. Não vai ficar sozinho, sou um guerreiro que vai te defender contra toda maldição, não havendo solução. Pra sua segurança, não temo entrar em ação. Eu vou fazer aqui. Muito bom programa. Kunifumi Sujimura nos acompanhando, Ivanildo Jabá, show de programa. Eu fiquei super contente. Obrigado, Ricardo. Obrigado, eu agradeço pela oportunidade. Espero que você possa vir aqui mais vezes, cara. Só convidar. Vamos tentar fazer umas transmissões Brasil-Japão. Combinado. Boa, Vitor, obrigado, cara. Obrigado, tamo junto. Parabéns pelo programa. Diogo. Obrigado novamente. E eu quero agradecer muito aí o Johnny, ele me deixou emocionado com essa última fala. Eu quero um recorte disso daí, é fantástico. Parabéns, cara, pelo seu trabalho. Obrigado, agradeço o convite. Peço desculpas se cheguei um pouquinho atrasado, trânsito, vim de São Vicente pra cá, não imaginava que ia pegar tanto trânsito nesse horário, mas fico feliz de ter participado aqui de uma bancada tão nobre, né, com amigos que eu já conheço, no seu programa também, vejo que tem uma estrutura muito legal. Agradeço o Lúcio pelo convite e fico sempre à disposição para vamos sim. Eu queria perguntar por que ele está com o rosário, mas não dá tempo dele responder, ele vai responder na próxima, tá bom, pessoal? Agradecer a audiência, amanhã estaremos de volta aqui, eu conto com todos aqui na TV Guarulhos e também nas nossas redes sociais. Obrigado, pessoal, até lá.